Efésios capítulo 2, versos de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Que Deus nos abençoe. Eu quero pensar com os irmãos hoje a igreja e a cegueira da humanidade, dando continuidade à série que estamos tendo sobre igreja já há algum tempo, e pensar com os irmãos acerca da atual situação da humanidade em que vivemos. Paulo escreveu essa carta, queridos, curtindo a sua primeira prisão domiciliar em Roma, entre os anos de 60 e 63 depois de Cristo. Efésios faz parte de um grupo de cartas que são chamadas ou denominadas de cartas da prisão, incluindo Filipenses, Colossenses e Filemon. A carta aos Efésios se destaca por seu forte teor doutrinário e teológico. Diferente das demais, Paulo já começa falando das doutrinas da graça, destacando a nossa eleição e predestinação, a fim de mostrar aos irmãos em Éfeso a verdadeira identidade da igreja como corpo de Cristo, formado por judeus e gentios. Efésios é uma carta teológica para crente maduro. Éfeso era uma cidade conhecida pelo templo da deusa Ártemis e por sua forte influência na cultura grega. Composta por judeus e gentios, a igreja sofria com tensões e problemas interpessoais. Com isso em mente, Paulo escreveu o capítulo 2, a fim de enfatizar a importância da graça de Deus na libertação dos crentes do mundo, do império das trevas, a fé e a nova vida em Cristo. Com estes temas, Paulo visa resolver os problemas, promover a identidade e a unidade da igreja. Temas estes que desejo explorar nessa noite com a ajuda do demônio Nefários. Nefários é mais que um filme, Nefários é mais que um documentário psicológico ou algo ligado à ficção. Nefários é baseado no livro de Steve Deace, livro que mistura suspense psicológico com temas espirituais reais e profundos. O filme mostra o confronto espiritual entre um psiquiatra ateu e um serial killer, um condenado à morte que afirma estar possuído por um demônio chamado Nefários. A narrativa levanta questões sobre a existência do diabo, o mal, a possessão demoníaca, o livre-arbítrio e a batalha espiritual. O demônio Nefários difere da ideia exorcista. Ele não usa força física ou aquela possessão espetaculosa da qual todos nós estamos acostumados a ver. O demônio manipula com palavras, distorce a lógica, revela segredos íntimos do psiquiatra. Nefários revela a existência do diabo, de demônios que agem de forma pessoal e inteligente e ativa na vida humana. O demônio confessa seus atos, revela estratégias para destruir vidas, famílias e a sociedade de um modo geral. A conversa entre o psiquiatra e o demônio é mais do que uma metáfora, ou muito mais do que uma história sem sentido. Parece algo real que deve ser entendido, porque parece que alguns vivem isso constantemente em suas vidas. O filme mostra na prática o que é andar segundo o curso desse mundo, segundo o diabo, de que forma os demônios agem nos filhos da desobediência, gente sem Cristo, gente que vive alheios à vida de Deus, que naturalmente vivem também segundo as inclinações da sua carne, fazendo a vontade da carne e do diabo. Diante disso, eu quero chamar a sua atenção. Em primeiro lugar, o diabo existe e o mal é uma realidade inegável. O diabo não é produto da nossa mente. O diabo é um ser
uma força ativa que não deve ser ignorada. Notem que o diabo entrou em Judas e ele não mudou de voz, não agrediu ninguém. Judas agiu normalmente. Satanás e seus demônios, eles têm planos, nem sempre acontecem possessões espetaculosas. Satanás está aí para enganar, para destruir, para roubar a paz, para escravizar e até matar os seres humanos. O diabo inteligentemente usa a cultura, usa ideologias e até a ciência para calar, para mudar e obscurecer a verdade. 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 diz: estejam alertas, em outras palavras, fiquem atentos. O diabo, o nosso inimigo, anda em derredor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Queridos, Pedro tem em mente aquela advertência de Cristo, quando Cristo um dia olhou para ele e disse: passa para trás de mim, Satanás. Essa expressão, essa frase, mostra que Pedro estava falando influenciado pelo diabo. Então, é possível que isso aconteça na vida de qualquer um de nós. Em segundo lugar, Nefários mostra o engano do livre-arbítrio. Sem o Espírito de Deus e a autoridade do nome de Jesus, o psiquiatra acreditava ser livre. Mas o demônio do filme revela que sem Cristo, todo ser humano está sob o domínio das trevas. A verdadeira liberdade só existe quando somos libertos por Jesus. João 8,36 vai nos dizer: e conhecereis a verdade vos libertará. E logo em seguida vamos ver que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Ou seja, o homem, ele é escravo do pecado, da carne e do diabo, até ser resgatado pelo Espírito Santo. Crentes são verdadeiramente livres porque Cristo os resgatou, porque Cristo comprou-os para si, pagando um alto preço na cruz do Calvário. Como crer num arbítrio livre se os homens andam segundo o curso desse mundo? Como viver um arbítrio livre se os homens andam segundo o príncipe da potestade do ar? Como admitir um arbítrio livre se os homens são manipulados pelo Espírito que atua nos filhos da desobediência? Como confiar no livre-arbítrio se você fará sempre a vontade da carne e dos pensamentos? Só há uma maneira de ser livre: reconheça a sua horrível situação diante de Deus e converta-se a Cristo. Jesus é o caminho a ser seguido, a verdade que liberta e a verdadeira vida a ser vivida. Em terceiro lugar, o filme mostra como o mundo jaz no maligno. A frase "o mundo jaz no maligno" em 1 João 5,19 significa que o mundo está sob o poder e a influência do mal, liderado por Satanás. Isso explica por que os homens não conseguem largar seus pecados, seus vícios, suas ideias, suas ideologias. São incrédulos dirigidos por si mesmos, são ímpios acreditando que serão salvos por suas obras. Assim como a Bíblia, o demônio Nefários diz que o homem natural, o homem sem Cristo, vive debaixo da escravidão do diabo e totalmente contaminado pelo mal que afeta toda a humanidade. A frase indica que sem uma intervenção direta e soberana de Deus, ninguém pode escapar dessa influência e tentação. Além disso, a frase "jaz no maligno" significa estar sob o poder do mal, aceitando o domínio do maligno naturalmente. Os seres humanos não têm como fugir dessa situação. A frase "jaz no maligno" mostra que o mundo repousa numa total submissão ao diabo. Existe um poder no mundo ao qual os homens se rendem e são naturalmente dominados. Eu tenho um pitbull em casa e nós já convivemos há algum tempo. E todas as vezes que eu passo perto dele e eu faço esse sinal, ele gira e naturalmente ele fica com o peito para cima e as patas reclusas, esperando que eu faça um afago nele. Ou seja, meu pitbull jaz
sobre o domínio da minha mão. Ele jaz encantado, dominado pelo gesto que eu faço. Assim são os seres humanos que vivem nesse mundo, completamente maniqueados, dominados, dirigidos pelo diabo. O demônio Nefários, no filme, fala de 3 assassinatos que o psiquiatra iria cometer antes de terminar aquele diálogo. E o psiquiatra cometeria esses assassinatos naturalmente. O primeiro assassinato foi o de sua própria mãe, que praticou a eutanásia. O psiquiatra diz que agiu dentro da lei. Essa é uma boa desculpa para um ateu sem princípios morais, sem princípios espirituais. O demônio diz que James se beneficiou da morte da mãe. Com a morte da mãe, ele ganhou aproximadamente 4 milhões de dólares. Cuidado, sempre há uma segunda intenção por trás de uma boa ação. James morava em um estado onde a eutanásia era proibida. Então ele se muda, ele leva a sua mãe para um outro estado onde a eutanásia era permitida. E lá ele assiste a sua mãe morrer. Lá ele praticamente determina a morte de sua mãe. O demônio Nefários diz que James acreditava que iria escapar da justiça divina por uma simples mudança de endereço. Se isso lhe lembra alguma coisa, o nosso país também sofreu um dos maiores golpes da sua história por causa de uma mudança de endereço. Nefários, o demônio cala o psiquiatra, o chamando de hipócrita, e o convence de ter assassinado a sua mãe. O segundo assassinato diz respeito a um aborto. A namorada de James estava grávida, e naquele momento ela estava em uma clínica preparando-se para abortar. Nefários o acusa de assassinar a criança, e ele diz que a decisão foi dela. Ou seja, James tenta escapar e dizer: a decisão foi dela, ela me contou e eu apenas concordei. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, eu não tenho nada a ver com isso, porque de alguma forma a sua mente já o estava acusando. Nesse momento tão difícil, disse o demônio, você deveria estar lá para segurar a mão dela. Você é um assassino frio. O demônio vai mais longe e diz: você poderia praticar o amor ágape, fazer sacrifícios por ela e pela criança. Você poderia casar com ela e brincar de terapeuta com seu filho, James, mas você preferiu matá-lo, James. James então responde ao diabo: a vida é minha, faço dela o que eu quero, vivo da forma como bem entendo, eu a vivo do meu jeito, faço aquilo que eu quiser. O demônio então ri da cara dele e lembra James dos sacrifícios a Moloque, registrados no Antigo Testamento. Moloque era um dos deuses cananitas que recebia sacrifícios humanos, especialmente de crianças. Nefários faz James pensar nas crianças que eram queimadas vivas a Moloque, onde tambores eram tocados para calar o som dos bebês morrendo no altar do diabo. Moloque tinha um buraco na barriga, era uma estátua com um buraco na barriga onde havia uma fornalha, e os bebês eram queimados vivos, e para as pessoas não ouvirem os gritos desesperados das crianças, tocavam-se tambores. O demônio diz: nesse momento, James, sua namorada está colocando seu filho em nosso altar, ele será sacrificado, ele será morto sem tambores para calar a sua dor. Convencido do seu pecado, James tenta ligar para sua namorada, mas não consegue. Em outro ponto do filme, partindo para o terceiro assassinato, James diz: o mundo evoluiu, você não percebeu? As pessoas hoje são melhores, estão alfabetizadas, são livres, têm boas condições financeiras. Ou seja, James está exaltando esse mundo socialista, que todos nós conhecemos bem, essa mentalidade esquerdopata que domina uma grande parte da humanidade nos dias atuais. As pessoas mal sabem ler, disse o demônio. E mais, vejam quantos escravos há no mundo, James. Recentemente eu li um artigo escrito pelo pastor Rosivaldo,
e o pastor Rosivaldo é formado em letras, que realmente as pessoas não sabem ler. A maioria não sabem como aplicar a pontuação. E tem uma pegadinha legal na língua portuguesa, né? A maioria de nós, quando deveríamos usar ponto e vírgula, nós usamos apenas vírgula. Ponto e vírgula quase não se usa. Então as pessoas mal sabem ler, disse o demônio. A gente escravizada por toda parte. Existem pessoas que são escravas das drogas, do sexo, dos vícios, entre outras coisas. O demônio diz: nós vencemos os homens, James. Nós fomos bem-sucedidos no nosso projeto. A nossa missão era tornar os homens insensíveis. E nós conseguimos, James. O pecado não sensibiliza mais vocês. Vocês são capazes de matar e vocês ainda se intitulam seres humanos. O serial killer foi executado e o psiquiatra cometeu o seu terceiro assassinato, como o demônio Nefários havia predito. Diante da realidade, o psiquiatra se desespera e tenta se matar, mas a arma falha por 3 vezes. Eu não vou contar o final do filme para vocês, porém há um fato que eu não posso deixar passar em branco. Um dia, todos nós, de uma forma ou de outra, fomos confrontados com a verdade. Ou nesse momento você está sendo confrontado com a sua verdade. E só há 2 caminhos a seguir: continuar a vida como um pecador manipulado, fazendo a vontade da carne, andando segundo o curso desse mundo, fazendo a vontade do diabo. Ou você pode parar de negar sua realidade espiritual, reconhecer o seu pecado, a existência do diabo e do mal, pedir socorro a Deus, convertendo-se a Cristo. A situação exige urgência, porque o amanhã não nos pertence. A carta aos Hebreus, no capítulo 3, no verso 15, diz: hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Não espere o último momento, não brinque com o mundo espiritual, não subestime o poder do diabo, nem despreze a graça de Deus em Cristo, nosso Senhor e Salvador. Como pregador do Evangelho, o meu dever é avisá-lo, e eu não tenho a menor dúvida que o não crente vive debaixo da influência do diabo. Hoje, as mídias sociais já estão familiarizadas com esse assunto. É impossível negar que o mundo não vive um colapso moral e espiritual. A operação no Rio de Janeiro, dias atrás, mostra a falência humana diante da realidade do pecado no Brasil, resultado do abandono da fé, dos princípios éticos, morais e bíblicos apresentados por Deus a todos nós na sua palavra. Valores morais e espirituais que sustentam uma nação cujo Deus é o Senhor. Quando a corrupção toma um país de assalto, a nação e as instituições, o povo vira refém do caos. Nós não estamos diante de uma falha generalizada das nossas instituições, como querem nos fazer pensar. Nós estamos moralmente falidos, nós estamos espiritualmente mortos na sua maioria, como brasileiros. O Brasil perdeu a noção do sagrado e entregou-se ao que é profano, idólatra e pagão. Com o mal instalado, vive-se uma crise espiritual onde não há esperança, apenas convulsão social. Uma convulsão que tem origem no diabo, nos demônios e nas autoridades rendidas a Satanás. E não se resolve isso com ideias progressistas, com leis aparentemente mais justas ou com discursos socialistas. O mundo jaz no maligno e isso é muito sério. Isso é muito sério para todos nós. Nefários nos mostra a origem do mal, o horror de viver sem Cristo, alheios à vida de Deus, às coisas de Deus e à igreja de Deus. Se você está aqui hoje e sente que há áreas em sua vida onde o inimigo tem atuado, seja através dos vícios, dos pensamentos, das ideologias ou de dúvidas, saiba de uma coisa: Jesus é o único que pode libertá-lo. Esta é a única mensagem que liberta.
nem tudo está perdido. Ainda temos igrejas sérias no Brasil, ainda temos famílias crentes, santas, comprometidas com a palavra de Deus e com a pregação do Evangelho. Gente que deseja viver uma vida que faça diferença no mundo, gente que procura viver para a glória de Deus, gente que luta contra todo esse sistema, gente que se levanta com uma vida protestando contra tudo que aí está. Irmãos, nós somos servos do eterno Deus, todos nós que aqui estamos, que somos crentes, nós somos servos do eterno Deus, que por sua graça nos escolheu. Devemos, pois, nos fortificar na graça que em Cristo há. Eu pensei com vocês hoje sobre a igreja e a cegueira da humanidade. Por que a humanidade está cega? Porque o diabo cegou o entendimento dos seres humanos. Então, se você está nessa situação, você só tem um caminho: curve sua cabeça, erga sua voz ao Senhor, eleve seus pensamentos a Deus, reconheça que você é pecador e peça socorro dele. Que Deus nos abençoe. Vamos orar.